Graça e paz, eu sou Manuel Costa e estamos aqui em mais um momento de fé. Venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, que está em Mateus 17, versículos do 1 ao 3, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Meus irmãos, naquele monte, a glória foi revelada, Moisés e Elias apareceram, o segredo foi revelado. Existe uma cena nos evangelhos que parece pertencer a outro mundo, esta cena, né? Jesus sobe ao monte levando Pedro, Tiago e João, e diante deles algo extraordinário acontece. O rosto de Jesus resplandece como o sol, suas roupas ficam brancas como a luz, e Moisés e Elias aparecem conversando com ele. Mas muitos se perguntam o que realmente aconteceu naquele monte. A transfiguração não foi apenas um momento bonito, marcante. Foi uma revelação de Deus. Antes de caminhar definitivamente em direção à cruz, Jesus permitiu que 3 discípulos vissem, por alguns instantes, uma dimensão da sua glória que normalmente estava escondida sob a sua aparência humana. E é isso que Mateus 17 diz, que ele se transfigurou diante deles. O verbo aponta para uma mudança de aparência, uma manifestação visível de algo extraordinário. Jesus não estava simplesmente recebendo uma luz externa ali. A cena revelava a sua glória de maneira que os discípulos pudessem contemplar. E existe um detalhe que torna isso mais profundo ainda. Isso aconteceu depois de Jesus falar sobre a sua morte. Em Mateus 16, Jesus anuncia aos discípulos que iria morrer e ressuscitar. Pedro reage tentando impedir aqueles caminhos. Pouco depois, Jesus sobe ao monte. Primeiro vem a palavra sobre a cruz. Depois vem a manifestação da glória. Talvez os discípulos precisassem entender que a cruz não seria o fim da história. Mas mesmo vendo tudo aquilo, presenciando a transfiguração, eles ainda não tinham consciência do que estava acontecendo, uma consciência real. É difícil entender os mistérios de Deus. Jesus seria humilhado, mas a sua glória não ia desaparecer. Ele seria rejeitado pelos homens, mas continuaria sendo quem ele era. E então aparecem Moisés e Elias. Por que justamente eles? Bom, a Bíblia não explica todos os detalhes dessa conversa. Então a gente precisa evitar transformar especulação em certeza. Mas existe uma conexão evidente, né? Porque Moisés representava a lei e Elias é uma figura central entre os profetas. A presença dos dois aponta para a continuidade das Escrituras e para o lugar de Jesus no centro da revelação bíblica. Entende? Moisés representa a lei continua. E Elias representa as profecias, continua. Jesus quis mostrar que continua e que ele é o centro da revelação bíblica. Em Lucas 9,31, acrescenta um detalhe impressionante. Eles falavam sobre a partida de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Ou seja, a conversa no monte estava relacionada ao caminho da cruz. Enquanto os discípulos contemplavam glória, o assunto era Jerusalém. Enquanto o céu revelava quem Jesus era, a história caminhava para o sofrimento. Isso destrói uma ideia superficial de glória. A glória de Cristo não significa ausência de sofrimento.
Ela coexistia com a cruz que se aproximava. E Pedro, impressionado, sugeriu construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. De repente, uma nuvem luminosa os envolve e uma voz declara: Este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Aqui está um dos pontos mais profundos dessa cena da transfiguração. A voz não disse: ouçam os 3. Ela direcionou a atenção para Jesus. Moisés estava ali, Elias estava ali, mas Jesus era o centro. A lei apontava para ele, os profetas apontavam para ele, e agora o Pai ordenava: a ele ouvi. Talvez essa seja uma das maiores perguntas que a transfiguração faz à nossa geração nos dias de hoje. Eu te pergunto, quem está ocupando o centro da sua atenção? Nesse momento em que a gente vive momentos de tribulação, de terror, momentos caóticos, quem está ocupando o centro da sua atenção? Opiniões, tradições, medo, ideologia ou Jesus é o centro da sua atenção? Porque os discípulos caíram com o rosto em terra, aterrorizado. Então Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos e não temais. Que detalhe precioso, né? O mesmo Cristo, cuja aparência brilhava diante deles, também foi aquele que tocou aqueles homens assustados. Glória e proximidade, majestade do Rei e compaixão, poder e cuidado. E é isso que Deus está trazendo para a sua vida. Proximidade, compaixão, cuidado, porque Deus tem cuidado de você, tem cuidado da sua casa, da sua família, mesmo que tudo pareça o contrário, mesmo que tudo pareça que está caótico, Deus tem o controle de todas as coisas. Aqueles homens, quando levantaram os olhos, eles viram somente Jesus. Moisés tinha desaparecido, Elias tinha desaparecido, somente Jesus estava ali. Talvez essa seja a imagem que nós precisamos guardar nos dias de hoje, guardar somente a imagem de Jesus. Oh, aleluias! É Jesus quem tem que ser o centro da nossa vida hoje. Se nós fizermos diferentes, nós vamos cair, não vamos ter forças para prosseguir. Olhe para o mundo ao seu redor, olha como está caótico, olhe como tudo tem sido devastado. A natureza não está suportando mais os ataques humanos contra ela. Ela está respondendo, está reagindo. O ser humano está ficando meio que paranoico, não consegue mais respeitar, ter aquele sentimento de respeito um pelo outro. O respeito mútuo tem acabado. É só agressão, é agressão verbal, agressão física, caminhando para a morte para todos os seres humanos que perderam o respeito. A mente perturbada, enfraquecida. Mas Jesus estava lá. Jesus está aí, Jesus sempre vai estar. Depois de todas as vozes que nós ouvirmos, vai restar somente a de Jesus. Depois de todas as explicações, resta Jesus. Depois de todas as expectativas, só resta Jesus. E tem um outro detalhe ainda. Jesus ordenou que não contassem a visão até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Porque a visão precisa ser entendida à luz da cruz e da ressurreição. Se você entendeu a visão, essa visão, a visão à luz da cruz e da ressurreição, porque eu quero te dizer que a glória não era aparência, era a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ele tem que ser o centro das suas atenções. A Bíblia foi nos deixada escrita pelos profetas, né? Tem as profecias, tem Moisés deixando as leis, mas Jesus veio trazer a glória dele para a minha vida e para a sua vida. Amém?
Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Deixe seu amém nos comentários e que o nosso Deus seja louvado para todo sempre. Amém?